Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. 2 Samuel, capítulo 21. Lembre-se que quinta-feira nós temos a nossa live, começa às 20 horas, 19h45 eu coloco o link aqui no grupo. Lembrando que nós vamos ter também sorteios de Bíblias. As Bíblias estão lindas, eu coloquei um vídeo, uma foto também das Bíblias que o Paulinho tem produzido. E aí, meu querido irmão, a única coisa que você precisa fazer é acessar lá a nossa live, dar uma boa noite, coloque seu nome, comente, para que a gente saiba que você está online e você vai estar automaticamente aí concorrendo ao sorteio dessas Bíblias. Também vale dizer que essas Bíblias, irmãos, é para que você possa guardar uma recordação desse tempo precioso em que estamos estudando toda a Escritura. Queria também deixar um convite para você que é de Varginha, região, e pedir que você divulgasse o nosso evento, sábado, dia 19 de outubro, a nossa terceira festa, a terceira edição da Festa das Crianças, começa às 8h30 da manhã, pregação da palavra, através de teatros, músicas, canções, brincadeiras. Depois à tarde a gente vem com tudo aí, com os brinquedos, e vamos demonstrar com as nossas atitudes para essas crianças, para a infância aqui da nossa cidade, que nós amamos e que nós desejamos que elas tenham um momento mágico. Toda criança deve viver da melhor maneira possível a sua infância, com toda proteção, com todo cuidado, com todo apoio, com todo incentivo. E, de fato, elas têm que aproveitar muito esse momento, né? Você lembra quando você era criança? Que tempo bom. E se a gente puder fazer isso pelos nossos filhos, pelas pessoas que estão ao redor, pelas crianças da nossa cidade, pode ter certeza que serão adultos melhores. Nós vamos lá então, meu querido irmão, para 2 Samuel capítulo 21. Começa mostrando para nós um cenário de derrota. 3 anos consecutivos de fome. Nós não temos ideia, meu querido irmão, do que é fome. Às vezes a gente pode ter passado a falta de uma coisa ou de outra na vida, alguma dificuldade, talvez teve um tempo da sua vida que você não pôde se alimentar como você gostaria, mas nós vivemos em um país que é riquíssimo em termos de recursos naturais, especialmente aí nós temos abundância de alimentos, graças a Deus por isso, graças a Deus, precisamos agradecer a Deus todos os dias. Porém, houve 3 anos consecutivos ali, durante o período do reinado de Davi. E Davi consultou o Senhor e o Senhor mostrou a causa. O Senhor disse, é por causa de Saul e sua família sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. E no versículo 2 explica que os gibeonitas não eram do povo de Israel, mas eles eram aqueles que haviam enganado Josué, chegado lá com roupas bem velhas, feito uma aliança. Josué não consultou o Senhor, eles ficaram prestando serviços como escravos, mas diz o texto que Saul procurou destruí-los pelo zelo que tinha pelos filhos de Israel. Saul achava que podia passar por cima de juramentos, palavras. Você lembra, meu querido irmão, o quanto Saul era arrogante? E você pode ter certeza de uma coisa, Deus não tem prazer na falta da palavra. Nós precisamos pensar bastante antes de empenharmos a nossa palavra. Mas uma vez que nós prometemos, irmãos, a nossa palavra tem que valer. A palavra do cristão tem que ser como do Senhor que ele ser. Sim, sim e não, não. Se nós formos diferentes, irmãos, nós não estamos procedendo como o próprio Deus nos ensina a proceder. Por isso, pense bem, antes de dar a sua palavra, antes de se comprometer. Não é à toa que a Bíblia diz para você fugir de diversas situações, como a de ser fiador, como a de ser avalista. Fuja disso sempre que possível, meu querido irmão, porque se você der a sua palavra, você vai ter que cumpri-la. E olha só, quando Davi foi pesquisar ali, descobriu porque os gibeonitas disseram, olha, não tem nada a ver com ouro, prata. O nosso problema, porque o Senhor havia mostrado que havia um problema, ele diz, o nosso problema é com a casa de Saul. E eles pedem então para que eles deem 7 descendentes de Saul. 7 era um número completo, significava perfeição, para que os gibeonitas ali pudessem vingar o que Saul havia feito. A Bíblia não nos fala o que Saul fez, só fala que ele tentou exterminar os gibeonitas. E esse número 7 de descendentes de Saul significaria aí uma perfeita vingança. Vamos lembrar que o que valia ali naquele tempo era a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Saul tinha feito injustiça, então agora 7 descendentes dele, por causa da injustiça que ele fez, iriam pagar por este ato traiçoeiro de Saul. Às vezes, irmãos, na nossa vida, Deus vai nos mostrar coisas que precisam ser ajustadas para que a nossa vida ande melhor. Talvez, meu querido irmão, você gostaria de ser mais abençoado e você sente que a sua vida tem alguma coisa emperrando. E muitas vezes não é nada desconhecido como era aqui para Davi, que teve que consultar o Senhor. Às vezes é algo nítido. Por exemplo, eu conheço pessoas que gostariam de prosperar mais, mas não deixam de ser consumistas. Eu conheço pessoas, por exemplo, que gostariam de ter uma saúde melhor, mas não largam os vícios. Então, há coisas na nossa vida, há situações, há comportamentos que precisam ser abandonados para que a nossa vida possa fluir melhor. E aqui, Davi, então, poupa Mefibosete, filho de Jonatas, por amor a Jonatas, e também eu acredito, irmãos, que com o passar do tempo, Davi percebeu que Mefibosete realmente o amava, que Mefibosete realmente se importava com ele. Ele poupa Mefibosete, mas ele entrega ali os filhos de Rispa, essa mesma, aquela concubina que se deitou com Abner, a quem ali o filho de Saul chamou a sua atenção e disse, olha, não é assim, e ele ficou irado, queria então trair aquele a quem ele havia colocado como rei e trazer Davi para reinar sobre todo Israel. Abner acabou sendo morto por Joabe de uma maneira traiçoeira. Essa Rispa, ou Rispá, é a mesma mulher. Ela também tinha um filho chamado Mefibosete, tá? Esse Mefibosete aqui é filho de Saul, portanto tio do Mefibosete, filho de Jonatas. Né? Era um filho de uma concubina. E os demais eram filhos de Merabe. Essa Merabe é aquela que seria entregue a Davi como sua esposa, no lugar de Mical, mas ela foi entregue a outro homem,
Não sabemos qual a sua participação, se ela foi apenas passiva, se ela foi ativa, se ela apenas cumpriu a ordem do rei, ou se ela teve participação não querendo casar com Davi. O fato é que seus 5 filhos vão ser entregues também para serem enforcados. Ao todo, 2 filhos de Saul com a sua concubina e 5 netos são enforcados ali. E Rispa tem uma atitude muito interessante. Ela estende um pano ali de saco e cuida para que os pássaros não cheguem aos corpos e nem os animais do campo. Ela fica ali o tempo todo cuidando, espantando ali os animais, para que eles não viessem a devorar ali os corpos. E quando Davi fica sabendo disso, Davi se compadece, Davi manda buscar em Jabes de Gileade os ossos de Saul, de Jonatas, junta com os ossos dos enforcados e sepulta ali junto à sepultura de Quis, que era pai de Saul. E diz o texto que depois disso Deus tornou favorável com a terra. Então, meu querido irmão, houve paz quando houve aqui justiça. A justiça, irmãos, ela acompanha a paz. E a injustiça, ela é a causa de situações gravíssimas. Não só com a falta de paz, mas, por exemplo, com a falta das coisas básicas. O mundo padece por causa da injustiça, por causa da injustiça. Porque tem pessoas que acreditam que podem fazer justiça com as próprias mãos, que podem decidir se um povo deve prosperar ou não. A gente está vivendo em um tempo, irmãos, que isso está cada dia mais claro. Por exemplo, as pessoas que se julgam hoje poderosas, elas têm muito medo do homem fazer uso da sua liberdade, da voz, por isso querem cometer crimes de censura, querem censurar a população, querem que a população não tenha acesso à educação, querem que a população continue no sistema de manipulação, porque isso lhes interessa. E olha, enquanto prevalece esse cenário, a injustiça só tende a multiplicar-se. No entanto, meu querido irmão, quando se busca a justiça, quando se busca corrigir os erros, quando se busca mudar de caminho, mudar de rota, deixar aquilo que atrapalha a sua vida, quem furtava não furte mais, quem mentia não minta mais, aquele que não trabalha passe a trabalhar, aquele que não é honesto passe a ser honesto. Quando isso acontece, meu querido irmão, a terra é curada, porque houve conversão. Conversão é quando você está indo nessa direção, você faz um giro de 180 graus, tá? Não é 360 não. Eu já vi gente falando assim, eu dei uma virada de 360 graus. 360 graus você volta no mesmo ponto. Agora a metade, que é 180, é como se você estivesse vindo para cá, para essa direção, você passasse a ir para lá. Como se você estivesse vindo para cá e passasse a vir para cá. Isso é conversão, é mudança radical de rumos. Quando nós mudamos os rumos da nossa vida, meu querido irmão, a tendência é que nós avancemos e que nós desfrutemos, então, do favor do Senhor. Porque o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. O Senhor é fiel até quando somos infiéis. Imagina quando nós buscamos, de algum modo, ser fiel a Ele. E aí, é interessante que esse capítulo começa com um cenário de tristeza, de fome, e termina com um cenário inesperado. Relembrando aí o auge da vida de Davi. Lembra quando Davi deixou de ser um pastor de ovelhas e passou a ser um homem famoso, um herói de guerra em Israel? Não foi quando ele derrotou os gigantes? Aqui no texto vai nos dizer, do versículo 15 ao versículo número 22, 4 descendentes de gigantes que Davi e seus homens mataram. Esse fechamento é para mostrar que Davi, desde o primeiro dia do seu reinado, desde a primeira batalha, ali, como ungido do Senhor, que ele enfrentou Golias, até o final, esse homem foi um matador de gigantes. Ele foi um matador de gigantes. Davi um dia saiu com Israel, já estava mais idoso, e depois de lutar contra os filisteus, haviam gigantes, Davi ficou muito cansado. E um descendente dos gigantes, ali chamado Isbi-Benob, o peso de bronze da sua lança era quase 4 quilos. Imagina uma lança de quase 4 quilos, quase um pacote de arroz, um pacote de açúcar. Ou sacola, né, para você que é daqui de Lajinha, o pessoal fala sacola de arroz, sacola de açúcar. Então quase uma sacola. E preste atenção, eles tinham uma armadura nova e disse que mataria Davi. Mas Abissai, filho de Seruia, sobrinho de Davi, avançou, socorreu Davi, enfrentou aquele filisteu, e Abissai era um guerreiro valente e acabou matando ali aquele gigante. E eles disseram, olha, o Senhor nunca mais sairá conosco a batalha para que não se apague a lâmpada de Israel. Aqueles homens agora queriam cuidar daquele que havia cuidado do seu povo no começo. Isso é lindo, irmãos. Quem planta injustiça vai colher injustiça, como é o caso de Saul. Mas quem planta cuidado vai colher cuidado. Davi cuidou do seu povo quando ele sozinho, ninguém mais quis, ele enfrentou Golias de Gate. E aqui nós temos Davi colhendo cuidado, plantou cuidado, vai colher cuidado. Depois disso houve ainda em Gob outra batalha, e Sibecai, o Uzatita, matou Saf, que era descendente dos gigantes. Elanã, filho de Jaeré, Oredim, o Belemita, matou Golias, o Geteu, outro Golias da terra de Gate. Não é o mesmo, tá? Mas era tão grande quanto. Tinha uma haste como eixo de tecelão, extremamente importante, algo enorme. E houve ainda também outra batalha em Gate. Gate era um lugar que tinha muitos gigantes, e ali havia um homem de grande estatura, que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 ao todo. Quando ele insultou Israel, Jonatas, sobrinho de Davi, filho de Simeia, o irmão de Davi, matou. Ou seja, desde o princípio, Davi inspirou os homens a ser matador de gigantes. Então, meu querido irmão, eu quero terminar aplicando essa palavra na sua vida. Como é que vai ser a sua jornada? Você pensa na sua jornada? Qual é o propósito da sua vida? Você entende que a lei da semeadura diz que aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher? Nós temos Saul fazendo péssimas escolhas sobre a semente que ele iria semear. E sempre Saul estava se justificando.
Não importava o que Deus dizia para ele. Saul tinha a sua própria justificativa. O texto diz aqui que pelo zelo aos israelitas ele começou a matar os gibeonitas. Meu querido irmão, isso é preciosismo de Saul. Era uma maneira de Saul demonstrar sua arrogância, mas de uma maneira espiritualizada. Ele queria dizer que ele era mais corajoso do que todos os outros, que ele tinha coragem de fazer o que Josué fez. E ele acabou ali menosprezando a palavra que o povo de Deus havia empenhado. Porque se Josué havia feito aquilo ali em nome do povo de Deus, em nome de Deus, aquela palavra não poderia ser revogada. Então o que Saul fez, ele foi injusto, ele agiu contra esses homens que foram submetidos a trabalhos forçados. Eu imagino que Saul matou a muitos para que eles tivessem essa ira, essa mágoa. E como Saul matou os inocentes que não esperavam, e aí eu imagino quantas mães ficaram sem seus filhos, quantos filhos ficaram sem seus pais, sem suas mães. Agora, Saul, depois de muito tempo tendo plantado essa semente, ela vai germinar. E a sua casa aqui vai terminando. Mefibosete foi poupado por amor a Jonatas, mas 5 netos de Saul e 2 filhos que ele teve com a concubina foram ali enforcados por aqueles a quem ele havia humilhado. Então, meu querido irmão, não atemorize o seu coração. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. De Deus não se zomba. Tem poderosos aí, achando que podem tomar o caminho que bem desejarem, que podem fazer qualquer tipo de coisa, que não precisam cumprir a lei. Ô, meu irmão, eles esquecem que a Bíblia diz que toda autoridade foi dada por Deus. Se toda autoridade foi dada por Deus, você concorda que o poder constituinte, que estabeleceu lá a Constituição Federal de 1988, que foi eleito democraticamente, que fizeram isso em nome de Deus, do povo, como representante do povo ali, você acha que Deus ele não atenta para essa lei? Claro que atenta, porque a lei nada mais é que a expressão da percepção de um povo quanto àquilo que é justo. Então o homem ele precisa obedecer à lei. A lei é um compromisso feito por cada cidadão dessa nação, quanto mais os que se assentam no poder. Por isso, meu querido irmão, quem planta injustiça vai colher injustiça. Não precisa ficar preocupado, é no tempo correto, passa-se o tempo, mas quem semeia vai colher. Assim como Davi também, que semeou coragem, semeou fé, semeou esperança, semeou cuidado, teve zelo pelo seu povo da maneira correta. Saul aqui teve zelo e partiu para agredir os menos favorecidos. Partiu para lutar contra gente que não podia se defender. Não quis se impor como se fosse o Supremo. Está entendendo? Agora Davi aqui não. Davi ele foi contra os gigantes. Os gigantes que nos ameaçam, os gigantes que blasfemam contra Deus. Temos tantos gigantes, irmãos, para serem destruídos nesse país. O gigante da corrupção, o gigante da desonestidade, o gigante do mau-caratismo, o gigante da imoralidade, o gigante da ideologia de gênero, o gigante da posição favorável à liberação das drogas, o gigante de 24 dedos do aborto, que é um absurdo. Mas tem gente aí que se julga suprema e que está indo contra aqueles que não podem se defender, aqueles que são frágeis. Nós, meu querido irmão, temos que estar no combate certo, empenhar a nossa vida e dedicar a nossa vida para plantar a semente correta. E a semente correta é a luta contra o mal. Quem luta contra o mal, meu irmão, vai começar a vida matando gigante e vai terminar a vida matando gigante. Porque aquilo que o homem colhe, aquilo que o homem planta, é exatamente aquilo que o homem vai colher. Quem semeia injustiça, vai colher injustiça. Não precisa se preocupar. Vai colher injustiça, virá, e não afeta só ele, pode ter certeza. Afeta ele e quem está ao redor. Da mesma maneira, quem semeia coisas boas, quem luta contra o mal, vai alcançar também cuidado, vai colher todos esses frutos bons que semeou a partir da semente boa que escolheu ao longo da sua vida. Meu querido irmão, queria deixar essa palavra. Amanhã nós estamos juntos para mais um capítulo, 2 Samuel, capítulo 22, e quinta-feira a nossa live. Um grande beijo, até mais.